Se você já tomou remédio, fez fisioterapia, colocou gelinho, calor, alongou, e mesmo assim a dor na coluna continua te acompanhando dia após dia, eu quero te dizer com toda a responsabilidade, o problema não é você, é o tratamento que não está chegando à raiz da sua dor. Eu sei o que isso te desgasta. O medo de travar no meio de um movimento, o receio de não conseguir levantar da cama, a frustração de tentar várias coisas e nada resolver de verdade. E lá no fundo, o medo real de perder a autonomia. Hoje vou te explicar por que a dor na coluna não melhora mesmo com remédio, fisioterapia, gelo, calor, o que geralmente está por trás disso e qual o caminho seguro para você realmente sair desse ciclo. Eu sou o Dr. Danilo Almeida, ortopedista, médico da dor e referência nacional em tratamento avançado para dor, e vou te explicar isso de forma bem clara e direta. A primeira coisa que você precisa saber é: dor na coluna raramente tem uma única causa. E é exatamente por isso que remédio melhora por algumas horas e depois volta. Fisioterapia ajuda um pouco e depois volta. Repouso alivia e depois volta. O erro mais comum é tratar só a ponta do problema e não tudo que está desequilibrado por trás da coluna. Vamos direto aos pontos. O remédio só silencia a dor, não corrige a causa. Anti-inflamatórios até pode ajudar a baixar o incêndio, mas não reconstrói função, não reorganiza músculo profundo e não libera nervos irritados. Ou seja, acaba o efeito, volta o problema. A fisioterapia isolada não resolve quando existe inflamação profunda. Se o nervo está irritado, se existe inflamação articular ou se o disco está sobrecarregado, só fortalecer não basta. É como tentar organizar uma casa cheia de fumaça. Você precisa primeiro apagar o fogo. Ninguém avaliou a função da coluna de verdade. A maioria dos pacientes que chegam aqui já passaram por exames, alongamentos, exercícios genéricos, remédios, mas poucos receberam avaliação funcional que mede estabilidade da musculatura profunda, irritação dos nervos, mobilidade das articulações, comportamento da dor no movimento. Sem isso, você trata no escuro. O corpo cria um modo de proteção que trava a melhora. Quando a dor persiste, os músculos começam a trabalhar errado. Uns travam, outros desligam. Isso gera um ciclo onde o corpo tenta se proteger, mas acaba te limitando. A inflamação volta porque a causa continua ativa. Se você tem instabilidade, desgaste, contraturas profundas ou sobrecarga no disco, o corpo vai continuar inflamado. O local vai continuar doendo até receber o tratamento certo. Aqui no consultório, usamos o método Cury, que eu mesmo desenvolvi, justamente para tratar a causa real da dor, não só o sintoma. Ele acontece em 3 etapas muito bem claras. Primeira, escuta ativa e diagnóstico funcional. Antes de qualquer tratamento, eu preciso entender exatamente como o seu corpo se comporta. Quando dói, como dói, aonde dói, o que trava, o que piora, o que melhora, como está o seu dia a dia. Depois de avaliarmos força, mobilidade, nervo, estabilidade, é isso que revela a causa. 2. Tratamentos individualizados com intervenções regenerativas e de precisão. Usamos abordagens específicas para reduzir a inflamação profunda, liberar o nervo, restaurar a função, ativar a musculatura que estavam desligadas ou travadas, equilibrar as articulações da coluna. Nada é padrão.
Cada coluna pede um tratamento específico. 3. Acompanhamento ativo e reabilitação guiada até o corpo voltar a confiar no movimento. Isso é o que impede a dor de voltar. Nós guiamos passo a passo o retorno da força, estabilidade e segurança ao se movimentar. Recentemente, atendi um paciente com dor lombar há mais de 2 anos. Ela já tinha feito de tudo, remédio, fisioterapia, pilates, alongamento, e a dor sempre voltava. E recentemente não estava nem melhorando. Quando avaliamos, descobrimos que o problema não era somente a musculatura. Havia uma combinação entre inflamação, irritação de nervo e desgaste articular. Iniciamos o tratamento seguindo as 3 etapas do método Cury e, em poucas semanas, para ser exato 2, ela já estava com dor reduzida em 80%, dormindo sem acordar travada, voltando a caminhar com segurança, retomando atividades do dia a dia que ela já achava que nunca mais faria. E esse é apenas um exemplo entre tantos pacientes que chegam aqui esgotados, mas respondem muito bem quando o tratamento segue uma lógica clara. Se a sua dor não melhora, seja com remédio, com fisioterapia, o mais seguro é avaliar a função da coluna de verdade, identificar o que está inflamado, tratar a raiz da causa e não a dor, restaurar força e estabilidade com acompanhamento preciso. Evite esperar piorar, porque dor prolongada se torna cada vez mais difícil de tratar e controlar. Esse é exatamente o caminho que nós seguimos aqui, dentro do método Cury. Se você quer entender por que sua dor não melhora e tratar isso com precisão, segurança, sem protocolos, fale com a minha equipe pelo link da descrição e agende a sua avaliação. Dor na coluna não precisa virar parte da sua vida. Quando você trata a causa com o método certo, o corpo responde e a vida volta a andar. Dor não é destino.